Ok, eu já quero ministrar a palavra dessa noite. No final, depois nós vamos participar. Hoje é noite de Santa Ceia, nós participaremos da mesa do Senhor e também ofertaremos, ok? Então, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos nessa noite a Tua palavra diante de Ti. E a nossa oração é para que a Tua palavra possa realmente manifestar vida no nosso meio. Tudo que o Senhor faz é por meio da palavra e do Espírito. Por isso clamamos, opera, Senhor, nesse lugar, opera nas nossas vidas. Erga a sua mão direita, diga assim: nessa noite, eu recebo a palavra de Deus no meu coração. A palavra é a semente, e o meu coração é o solo. E essa palavra será semeada e produzirá vida, colheita, transformação na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu iria ministrar, até coloquei para os irmãos, né? Sobre a necessidade de nós não termos medo de Deus, mas vai ficar para um outro domingo. Hoje teve culto lá em Santos, eu estava lá no culto, e justamente a palavra que foi trazida foi o que nós falamos aqui no domingo passado, sobre o operar do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E a necessidade de a gente viver a nossa vida, sabendo que o Espírito de Deus está em nós. Amém? Então, nós vamos dar continuidade naquilo que nós começamos semana passada, e ministramos semana passada. Então, nós vamos ler lá Isaías 61, verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, nós começamos semana passada falando que o Espírito Santo, ele habita em nós. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Então, eu não posso me relacionar com o Espírito Santo acreditando que ele está fora. Eu não posso me relacionar com o Espírito Santo acreditando que ele está aqui na igreja, ele mora aqui no prédio da igreja. Não. O Espírito Santo habita em nós. Habita em você, habita em mim. Quando você entende isso, e entende não por ouvir dizer, mas tem revelação dessa verdade, a sua vida ela é mudada. Por quê? Porque agora você sabe que aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. Aleluia. Amém? Então, com isso, nós aqui começamos a falar, né, a respeito de você ter o Espírito. Isso traz sobre a sua vida maior esperança. Diga: esperança. Ter o Espírito operando na sua vida, isso traz para você consciência que você é curado, e que você pode desfrutar de cura na presença de Deus. Mas também ministramos aqui a respeito de sermos livres. Diga: eu sou livre do pecado. Sabe, querido, você é livre dos vícios, você é livre da culpa, você é livre do medo, porque aonde o Espírito está, aí há liberdade. E Isaías profetizou que o Espírito ungiu a Jesus. E Jesus, de fato, o que ele operou aqui na terra, foi porque de fato ele estava cheio da presença do Espírito. E então veio um novo tempo, né? Como diz no verso 2, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, nós estamos debaixo desse ano, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer operar na sua vida, o Espírito está em você, e Ele quer mover na sua vida para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor realmente tem para você. Virá, né, como diz o texto, o dia da vingança.
Virá esse dia, que é o dia do Senhor. Mas hoje nós estamos debaixo do seu favor. E por meio do Espírito nós podemos ser conduzidos a desfrutar de uma vida cheia do favor de Deus. Quantos querem uma vida cheia do favor de Deus? É impossível ter essa vida se você não tem essa consciência dessa relação com o Espírito Santo e deixar o Espírito operar na sua vida. Sabe por quê, querido? O Espírito vai querer operar na sua vida, vai querer trabalhar em você. Somos nós que ditamos se Ele vai fazer um grande operar ou limitamos o mover de Deus em nós. É ou não é verdade? Eu não quero limitar o mover de Deus na minha vida. Amém, querido? Eu te aconselho mesmo, não limite aquilo que o Espírito Santo quer operar e fazer na sua vida. E uma das coisas que o Espírito faz na nossa vida, nós vamos dar continuidade então à mensagem lá no verso 3, porque o Espírito sobre nós, o Espírito sobre mim, ele traz alegria. Diga, alegria. Verso 3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, ministrar alegria é uma das ações do Espírito em nós. É óbvio que nós vamos ter momentos difíceis na vida, sim ou não, irmãos? Vamos ter, faz parte. No mundo passaremos por problemas, aflições, porque essa é uma profecia que o Senhor falou, que ninguém gosta, né? Mas no mundo tereis aflições. Então, se eu vou passar por aflições, eu preciso compreender que apesar delas, o Espírito Santo vai ministrar no meu coração constante alegria. Agora, quando falamos alegria, não é daquilo que nós achamos que é alegria, porque acreditamos que estar alegre é estar sempre com motivos de felicidade, né? Sempre experiências que estão acontecendo conosco e nós ficamos eufóricos e então saltamos de alegria. Mas a alegria na verdade tem mais a ver com um contentamento, ou seja, não importa o que aconteça na minha vida, dentro do meu ser, eu estou contente, porque o Espírito opera esse contentamento em nós. Posso ouvir um amém? Portanto, o luto, perder algo, uma calamidade, são coisas que acontecem. Momento de dor, de lamentação, mas eu devo crer que o Espírito Santo, ele vai operar cada vez mais no meu coração e me trazer consciência para que eu possa conseguir ainda desfrutar de alegria. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele, a alegria de Deus para você. Sabe por quê, querido? O diabo, ele tem um trabalho, é tirar a sua alegria, é tirar o seu contentamento da vida. É você viver, mas viver como um zumbi. Você jogava Resident Evil? Né? Quem jogava? Ou joga ainda, né? Então tem lá o zumbi, aí você tem que matar o zumbi. São os mais velhos, os mais novinhos não devem conhecer, né? E aí, tem crente que é que nem o zumbi lá. Ou seja, ele está vivo, mas ele está mais morto do que vivo. Porque você não vê alegria fluindo através da vida dele. Satisfação, contentamento. Ou seja, você chega perto dele, você ouve mais motivo de reclamação, murmuração, do que alegria. Não deve ser assim, amém, querido? Porque quem perde a alegria, ele perde o prazer pela vida. Não perca o prazer pela vida. E te conto mais, se você em algum momento perder o prazer pela vida, se enche do Espírito. Amém, querido? Tenha momentos com o Espírito Santo. Pare tudo e vá se encher do Espírito. Vá se encher da palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fortalecer você.
vai renovar a alegria no seu coração. Porque pessoas que perdem a alegria, elas perdem a força para enfrentar as batalhas que elas possuem. Não é verdade, querido? Por isso que a alegria do Senhor, na Neemias fala, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa que não está alegre, ela está fragilizada. Ela está fraca. Ela não consegue enfrentar aquilo que ela tem diante dela, os seus objetivos, os seus sonhos. Ela fica limitada. Por quê? Porque falta nela vida, alegria, disposição. Os irmãos estão compreendendo isso? Não quer dizer que nunca ficaremos abatidos, nunca ficaremos tristes. Não ficaremos. Há esses momentos. Vai acontecer. Às vezes uma pessoa que vai, sei lá, abandonar você. Ou um ente querido que se vai. Ou um emprego que você perde. Ou um negócio que estava tudo certo e não deu, acabou que não deu bom, não deu certo. No final das contas. Então, são situações que acontecem que de alguma maneira nos abatem, nos entristecem. Às vezes é um filho que não nos responde como gostaríamos. Problemas, situações. Mas sabe, para o Filho de Deus, que é cheio do Espírito, ele entende que tudo isso é passageiro. Amém? Apesar de ele ficar triste em algum momento, ele sabe, essa tristeza, ela vai embora. Vai passar. Porque o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. O Espírito Santo vai trabalhar nas suas emoções. A falta de alegria diminui a imunidade, e a tristeza é porta aberta para doenças físicas e emocionais. Sabia disso? Há muitas pessoas que elas estão abatidas, desanimadas, e por isso elas atraem sobre elas doenças físicas. Por isso, nós não devemos permitir que a nossa alegria seja roubada. Diga para o seu irmão ao lado: não permita que a sua alegria seja roubada. Isaías aqui apresenta o Espírito removendo a tristeza do luto e ministrando alegria. Ele retira as cinzas que são símbolo do luto e da perda. Então isso era comum, né, nos judeus. Eles jogavam cinzas sobre as suas cabeças para demonstrar ali um momento de tristeza, de derrota, um momento de luto que eles estavam passando. Eles se vestiam de panos de saco quando eles perdiam as batalhas, mas aí então veio uma palavra profética para o seu povo. E aí então Isaías anuncia óleo de alegria, está escrito lá, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então sabe, querido, há momentos que nós não sabemos lidar com algumas circunstâncias, é ou não é verdade? Problemas que vêm sobre nós, erros que às vezes nós cometemos e ficamos em crises conosco mesmo, pensando, como é que eu fui fazer um negócio desse? Mas sabe, querido, se você se encher do Espírito e ter cada vez mais consciência que o Espírito está sobre você, em você, a sua alegria não vai ser roubada. Amém? Não vai ser roubada. É possível você perseverar e ver o agir de Deus, a restauração de Deus acontecendo na sua vida. Por isso, deixe o Senhor trazer contentamento ao seu coração. O seu contentamento não vem de coisas externas, exteriores. A satisfação que podemos ter é sempre interior. Às vezes você pode estar num momento de caos, de problema, mas se você está cheio do Espírito de Deus, acredite, você consegue passar por essa turbulência. Você compreende isso? Mas se num momento difícil você abandona a fé, você deixa a igreja, você para de se reunir com os irmãos, você deixa de buscar a Deus, naturalmente você vai viver angustiado, sofrendo ainda mais. Por isso é necessário entender que uma troca aqui nesse texto está sendo feita, e justamente porque o Espírito opera em nós.
O óleo da alegria romperá com o espírito angustiado. O termo angústia no original é obscuridade, ficar nas sombras. Ou seja, isso nos fala de trevas. Sabe, o Senhor não quer que você viva em trevas, no escuro, sofrendo. O Senhor não tem isso para você. Posso ouvir amém? Não tem isso para você. Às vezes as circunstâncias, claro, nós temos que orar e pedir para Deus manifestar o sobrenatural dele, o milagre dele, mas enquanto isso não acontece, eu preciso saber, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Amém, irmãos? Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. E você precisa lembrar que Ele jamais deixará você, jamais abandonará você. É isso que diz a palavra. Então eu preciso me apropriar da palavra do Senhor. E o caminho para a alegria e o contentamento é uma vida de louvor e não de murmuração. Quem murmura e reclama está em luto. Mas quem louva é porque está contente, está alegre. Você tem louvado mais ou você tem reclamado mais? Quanto mais estamos cheios do Espírito do Senhor, mais nós louvamos. Amém, querido? Nós somos como Paulo. Paulo estava lá preso. E ele escreve a carta para a igreja de Filipe. E fala: irmãos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Mas ele estava preso. Porém, ele estava alegre no Senhor. Não importa as circunstâncias. Não importa. Paulo estava preso injustamente. Mas mesmo assim ele estava alegre. E ordenando os irmãos a se alegrarem também. Ou seja, isso nos fala então que é um espírito que você se posiciona em Deus. Eu não vou ficar abatido, desanimado, em luto, não. Mas eu me posiciono no Espírito e falo, eu me encho da alegria do Espírito Santo nessa noite. Você compreende isso? Ficar murmurando, reclamando, não vai resolver o seu problema, querido. Porém, quando o Senhor vem em você, contentamento, alegria constante, louvor constante, Deus olha e fala: puxa, meu filho, realmente, ele está sendo guiado pelo Espírito. Porque as circunstâncias, os fatores externos, não estão influenciando o seu interior. Você compreende isso? Não deixe aquilo que é de fora, de alguma maneira, comprometer aquilo que o Espírito Santo está operando e quer operar ainda mais na sua vida. Amém, querido? Não permita. Portanto, é necessário nós andarmos cheios dessa alegria que vem do Espírito de Deus. Quem louva se enche de alegria. E quanto mais eu louvo, mais a minha conversa com os outros é falando de coisas boas e não murmurando, reclamando, mais eu traio favor sobre a minha vida. Porque o céu é um lugar de alegria plena. Apocalipse 7,17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No céu é assim. E podemos viver o céu na terra esses dias. Você crê? Porque o nosso Deus está dentro de nós. O Espírito está em nós. A alegria do Espírito, portanto, ninguém pode tirar. Jesus sabia que quando o Espírito viesse, os seus discípulos, eles teriam alegria permanentemente, constantemente. Vamos ler isso? Pode passar, por favor. João 16:22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Por quê? Porque estarão cheios do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito é ser constantemente alegre.
Amém, querido? Olha para cá, querido. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é alegre. Olha para o seu irmão, vê se ele é alegre, olha para ele aí. Se ele tem cara de alegre ou ele tem cara de, meu Deus do céu. Hã? Sabe, os filhos de Deus precisam ser os mais alegres dessa terra. Porque eles já sabem até mesmo o seu destino final. O ímpio não sabe. Mas nós sabemos, nós vamos para a glória com o Pai. E por isso devemos viver constante alegria. Sabemos, não somos desse mundo. Não ficaremos aqui nesse mundo. Agora, o pensamento desse mundo, se ele entra na sua mente e diz, por exemplo, que se você é solteiro, você é infeliz. Não, você é um solteiro feliz em nome de Jesus. Alegre. Deus, eu vou casar, aleluia, você tem que falar, você tem que crer. Mas enquanto no caso, eu sou alegre. Aleluia. Amém, solteiros? Eu não tenho filhos, por isso eu sou infeliz. Não, você é feliz, você vai ter filhos também em nome de Jesus. Porque realmente ter filhos é a maior alegria da vida. Constante, não, Berto? Constante. Constante. Está ouvindo, né? Constante. Pastor, se eu tivesse muita grana, aí sim eu seria muito feliz e alegre. Alguém pensa assim, não? Oh, Jesus. Você já é alegre. Mas ter dinheiro também ajuda. Ajuda. Vai deixar você mais feliz, sim. Mas acredite, há muitas pessoas que têm muito dinheiro e não são alegres. Não são alegres. Porque o dinheiro não é tudo. Amém, querido? Não é tudo. Salvação não se compra. Vida cheia do Espírito não se paga. Não tem como comprar isso. Nós recebemos é de graça. Claro que o Senhor quer que você prospere. E eu vou falar sobre isso ainda hoje. Isso também é promessa e bênção de Deus para nós. Agora, eu não devo acreditar que é isso que vai me deixar plenamente alegre. Não vai. Não vai. Amém, querido? Portanto, você está casado? Seja alegre. Aleluia. Você está solteiro? Seja alegre. Você tem filho? Seja alegre. Não tem? Seja alegre também. Você tem dinheiro? Seja alegre. Mas não tem? Seja alegre também. Seja alegre constantemente. O tempo todo. Porque a sua alegria não vem desse mundo. A sua alegria vem do Espírito de Deus. Da presença de Deus na sua vida. Quanto mais eu sou cheio da presença, mais alegre eu sou. Amém? O que mais? O Espírito sobre mim fortalece. Verso 3, né? Diz isso ainda no verso 3. No final, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então o Espírito, ele também faz você forte. A Bíblia compara os filhos de Deus à árvore. Interessante isso. A árvore simboliza longevidade, simboliza força, persistência. E quando aqui o texto fala, né, de carvalho, carvalho é uma árvore, e sua madeira, ela é utilizada para pilares, vigas, umbrais, ou seja, é forte. Isso significa algo. Quando nós somos cheios do Espírito, nós nos tornamos fortes. Amém? Diga para o seu irmão, quem é cheio do Espírito é forte. Agora, árvores vivem plantadas pelo Senhor. E sabe, aonde que o Senhor planta os seus filhos? Na sua igreja. Amém, querido? Hoje nós vivemos um tempo onde muitos acreditam que pode ser crente online. De fato, você pode ser salvo online.
né? Ali recebendo conteúdo, visualizando, né? Vendo pregações e tal, na sua casa, tudo bem, ok, mas acredite, a coisa que Deus só vai operar e fazer na sua vida, através da sua vida, quando você estiver na congregação dos santos, quando você está plantado na casa do Senhor. Casa do Senhor não é a estrutura, a casa do Senhor somos nós, a sua igreja. Posso ouvir o amém? Então, o filho de Deus, o crente, ele é alguém que está plantado. Salmos 1, verso 3 fala sobre isso também, vamos ler. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedido? Precisamos estar plantados, irmãos, plantados no Senhor. Estar plantado no Senhor é entender que eu não estou sozinho, eu tenho outros irmãos comigo, eu faço parte de uma família espiritual. Você não deve viver sozinho. Por isso, há um poder em permanecer, há um poder em ser nutrido. Quando você está aqui, você não percebe, mas você está sendo nutrido espiritualmente. Está sendo nutrido. Há algo que você está recebendo de Deus. Quando você está na reunião da célula, ali você não percebe, mas há algo que Deus está acrescentando na sua vida. Você está sendo nutrido. Portanto, nós devemos sim criar raízes. Raízes. Vivemos um tempo onde muitos não querem um compromisso assim com a igreja. Então tem aquele lema, né? Jesus sim, igreja não. Às vezes por algo que aconteceu no passado, alguma decepção, e de fato vai acontecer. Porque onde tem gente, vai acontecer situações e problemas, não é verdade? Mas eu preciso lembrar, não, eu tenho que participar, eu tenho que fazer parte de uma família espiritual. Eu devo permanecer no Senhor, na casa do Senhor. Por quê? Porque isso faz eu também estar cada vez mais cheio do Espírito, permitindo operar do Espírito na minha vida. Somente plantados revelaremos a este mundo a sua glória. Plantados junto às correntes de águas, palavra e Espírito devem então determinar onde você também congrega, onde você está ativo, participando. Então nós estamos aqui na congregação dos santos. Amém, irmãos? Então, obviamente, nenhuma igreja local tem tudo, ou é livre de erros e problemas. Tentamos errar o mínimo possível, amém, irmãos? Mas vai acontecer erros, vai acontecer situações. Então preciso entender que é por meio da igreja que Cristo vai revelar a sua glória a esse mundo. Igreja não é alguém sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Para ser igreja nós temos que estar juntos. Amém? Lá em Efésios 3 fala sobre isso. Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Por isso eu preciso valorizar o ser parte da igreja, o valorizar, ser importante para mim fazer parte, estar com os irmãos, congregando. Portanto, eu não devo estar no meio da igreja para criticar, mas sim para, de alguma maneira, elogiar. Já sabia que louvor fala de, na verdade, elogio? Quando você, de alguma maneira, está aqui com os irmãos e elogiamos uns aos outros, somos gratos uns aos outros, nisso há louvor. Mas pode haver murmuração também no nosso meio, sim ou não? Pode. Pode haver críticas? Pode. Mas sabe, esse não deve ser o nosso espírito. Nós estamos aqui para unir forças, amém? Diga para o seu irmão ao lado, nós estamos aqui para unir forças, em nome de Jesus. Lembre-se, Deus tem ciúmes da sua noiva, por isso não fale mal dela. Somos imperfeitos, amém, irmãos? Mas o Senhor vai operar, mesmo assim, entre nós. Devemos crer que o Espírito está purificando a igreja para torná-la gloriosa nesse mundo. Efésios 5, verso 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
O Espírito sobre mim também, ele traz restauração. Diga para o seu irmão, o Espírito sobre você traz restauração. No verso 4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O propósito de Deus, então, é nos restaurar, para então sermos restauradores. Diga, primeiro sou restaurado para restaurar. As 3 palavras citadas aqui são edificar, restaurar e renovar. Tudo isso aponta para a obra do Espírito em nós. Sabe, querido, você precisa lembrar disso constantemente. Ensinamos isso aqui na igreja, né? Que o nosso espírito, ele foi salvo em Deus. Mas a nossa alma, ela está num processo de, quem lembra? Transformação. Transformação. E como é que essa transformação acontece? Ela acontece quando eu permito operar do Espírito na minha vida. Por meio da palavra também, através da renovação da minha mente. Mas, quando eu quebranto a minha alma e permito-me ser restaurado em Deus. Então todos nós temos necessidade de reconstrução, ou seja, todos nós precisamos ser trabalhados por Deus. Trabalhados. Então, por exemplo, no seu casamento, no dia que você casou, Deus te deu um presente chamado espelho. E esse espelho mostra como você é, os seus defeitos, suas falhas, suas qualidades. Amém? Agora, Deus vai usar esse casamento para trabalhar em você. Trabalhar em você. E eu preciso estar aberto. Você precisa estar aberto para ser trabalhado por Deus. Não apenas na questão conjugal, mas sim na sua família, com seus filhos, na igreja. Isso vai acontecer, liderando os irmãos, na célula. Então, naturalmente, a vida, as circunstâncias vão permitir que o Espírito opere em você. Traga uma reconstrução na sua vida. E você precisa estar aberto para isso. Posso ouvir amém? Portanto, todos nós temos essa necessidade. E por conta disso, com o passar do tempo, há situações que acontecem que nós perdemos o ânimo. Às vezes você estava animado, deixou de estar animado, agora está desanimado. Às vezes nós perdemos a coragem, antes estava corajoso, mas agora perdeu a coragem, perdeu a ousadia, perdeu o encargo, perdeu a paixão. Mas, compreenda, o Espírito vai querer trabalhar isso no seu coração, para que você possa entender que depois de ser restaurado, você vai restaurar a outros. Aleluia! Restaurado para restaurar. Então, o Espírito Santo nos faz olhar para o passado com o desejo de restaurá-lo. E o Espírito vai operar cada vez mais isso na sua vida. Precisamos estar abertos e deixar o Espírito mover em nós e através de nós, porque o Senhor está trabalhando. Ele quer trabalhar para que nós sejamos ministros, seus ministros, aprovados. No verso 6 assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Porque pessoas restauradas serão pessoas usadas para restaurar a outros. Amém? Ou seja, vou dar um exemplo. Não tem como eu falar para o meu irmão ser mais paciente. Irmão, você tem que ser mais paciente. Você se estressa por besteira. Mas se eu mesmo não fui trabalhado por Deus nesse aspecto da paciência, você entende? Ou seja, a minha palavra não vai ter valor, porque não tem realidade espiritual nenhuma. Mas se eu fui trabalhado por Deus,
reconstruído, restaurado por Deus, o que vai acontecer? Quando eu chegar no meu irmão, João Paulo, você anda muito paciente, cara, você tem que ser mais paciente. Mas, já tendo essa experiência, ter sido quebrado por Deus, restaurado por Deus, ao falar isso, há um peso de realidade. Os irmãos compreendem isso? Porque o Senhor quer usar você. Pessoas restauradas serão restauradores. Apenas um exemplo, o João Paulo é bem paciente, tá bom? Então é para esse propósito que Deus está ativando você, empoderando você e ungindo você, porque você não deve olhar para si mesmo apenas. Toda obra, olha para cá, irmãos, toda obra do Espírito na sua vida está visando pessoas que serão marcadas através de você. Agora, se eu não permito que o Espírito Santo opere na minha vida, qual vai ser a consequência? Eu não vou conseguir ser ministro na vida de outros. Você compreende isso? Vai ficar limitado. Por quê? Porque você não permitiu operar o trabalhar do Espírito na sua vida. O Espírito quer restaurar você. E Ele vai trabalhar isso dia após dia. Dia após dia. Né? E é que nem aquela prova na escola. Se você não fizer, ou se você for reprovado, ela virá novamente até você passar por essa questão. Né? Para que você seja forjado. E um canal de Deus para tocar em outros, restaurar outros. Porque o Senhor quer usar você como ministro lá na sua casa. Lá no seu ambiente de trabalho. Aqui na sua igreja, na sua comunidade. Aonde você estiver, o Senhor quer usar você. Posso ouvir um amém? E por fim, querido, o Espírito sobre mim, ele prospera, o Espírito traz prosperidade. Olha o que diz no verso 5 em diante. Eu vou terminar com isso. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amém? Sabe, querido, quando nós falamos sobre prosperidade na igreja, a irmãos pensam assim, pastor, acho que não é um assunto legal, né? Não é um assunto conveniente. Mas você sabe, dinheiro é sim um assunto espiritual. Amém? É um assunto espiritual. E é um assunto tão espiritual, que se fazer um teste com você, se você recebesse hoje, caísse lá na sua conta um Pix hoje, de 100 mil reais, oh glórias, aleluias, eu te pergunto, você estaria aqui nessa noite? Olha para o seu irmão aí, sem condenação nenhuma, olha para a cara dele, vê se ele estaria aqui. Pastor, se alguém me convidasse para ser isso, sabe como é que é? Amém. Mas há pessoas que infelizmente não é o seu caso, amém? O dinheiro determina onde que ela vai, o que ela vai fazer da vida. E às vezes determina até mesmo se ela vai servir ao Senhor. Não é mesmo? Porque para ser fiel no muito, primeiro precisa ser aprovado e ser fiel no pouco. Então Isaías está aqui profetizando sobre a unção, sobre o mover do Espírito, e aí então ele vem e fala da restauração financeira, porque Deus sim quer prosperar você. E você precisa entender que dinheiro é sim um assunto espiritual. Nós não podemos achar, não, a oração é espiritual, o louvor é espiritual, ir no culto é espiritual, mas dinheiro não tem nada a ver com as coisas de Deus. Não, o dinheiro também é um assunto espiritual. Tanto que Jesus diz, ou você adora a Deus, ou você adora a Mamon. Ou seja, uma certa, entre aspas, rivalidade.
Ou você vai servir e adorar a Mamon, ou você vai servir e adorar a Deus. Então, isso fala muito o quê? Do coração do homem. Portanto, um avivamento pessoal modifica a nossa forma de enxergar o dinheiro. E eu passo a entender que, cheio do Espírito, e conforme a prosperidade se manifesta na minha vida, eu entendo que isso tem apenas um propósito: estabelecer o reino de Deus. Amém, querido? Estabelecer o reino de Deus. E as pessoas possam perceber que o Senhor está movendo na sua vida, na minha vida. E através desse recurso, nós podemos financiar a obra de Deus, abençoar pessoas. Amém, querido? Servir crianças, abençoar missionários que estão sendo enviados para pregar o Evangelho, abrir novas igrejas. Ou seja, eu começo a entender que aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos tem um propósito. Diga assim: Deus me prospera com propósito. Amém? Sabe, querido, Deus não tem problema algum de nos abençoar para nós termos o melhor. Então, no texto diz, né? Tereis perpétua alegria, porque é fato. Quando você não está bem financeiramente, isso afeta a sua vida. Isso afeta. Você ir dormir com dívida, sabendo que a fatura do cartão vai vencer no outro dia, né? E você não sabe como vai pagar, tem gente que nem dorme. Não é verdade, querido? Nem dorme. Só fica ansiosa. Sabe, tem pessoas que por conta de uma empresa quebrar, o cara se mata. Para você ver como a questão financeira influencia as nossas vidas. Então, uma das piores humilhações é ter o credor lhe cobrando. Ou você tem que dizer para a sua família que não tem dinheiro para pagar um aluguel. Ou para o seu filho que você não tem ali condição de dar algo que ele está pedindo. Às vezes algo simples, mas que você não tem condição financeira de dar. Então, é essa situação de vergonha e vexame que Isaías diz que o Senhor irá mudar. Diga assim: eu creio que o Senhor mudará a minha situação financeira. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor quer operar nisso na sua vida também. Mas como que o Senhor faz isso? Muitos entendem que Deus vai prosperá-las como num passe de mágica. Do nada apareceu uma herança aí que você não conhece, né? De algum familiar seu. Pode acontecer, sim ou não? Pode acontecer. Ou um grande negócio que você fecha, ou alguém vem bater na sua porta. Pode acontecer essas coisas assim, miraculosas, sim ou não, irmãos? Pode acontecer. Não podemos limitar o poder de Deus. Amém? Agora, naturalmente falando, normalmente falando, a prosperidade ela se manifesta de maneira progressiva. Amém, querido? Ou seja, você precisa estudar, você precisa trabalhar. Amém, irmãos? Trabalhar, não tem jeito. Ah, Deus, eu quero prosperar, mas o cara não tem coragem de trabalhar, não tem jeito, tem que trabalhar mesmo. Não está disposto a aprender coisas novas, aí não acontece. É necessário se especializar muitas vezes. Administrar sabiamente, amém? Então, eu preciso contar com o favor de Deus na questão, sim, do meu trabalho, do meu negócio, de portas abertas, mas eu preciso sim entender que eu preciso agir com sabedoria. Administrar sabiamente aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ou seja, o Senhor tem colocado algo nas suas mãos. O Senhor tem suprido você de alguma maneira. E Ele quer que isso não seja uma pedra no seu caminho, mas isso possa abençoar você. Lá em Provérbios 22, 29, diz algo interessante. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será
oposto. Não entre a plebe. A palavra então, perito aqui é veloz. Significa rápido, habilidoso, pronto. Isso tem a ver então com ser excelente. Ser excelente. Sabe, querido, o mundo procura os melhores. É ou não é verdade? Portanto, aquilo que você faz, você precisa sim fazer da maneira melhor possível. O dinheiro procura os mais hábeis. E sabe, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é uma ferramenta. Pode ser usada para bênção ou para maldição na sua vida. Não é verdade? O problema é o amor ao dinheiro, mas o dinheiro em si não é um problema. Ele apenas vai potencializar aquilo que você pode fazer, o seu alcance. Não é verdade? Portanto, ter dinheiro em si não é algo negativo, mas é bênção. Portanto, você pode dizer, eu tenho tantas limitações. É aqui que entra o Espírito. Você precisa crer que pela unção de Deus na sua vida, o Senhor vai potencializar você. Os irmãos não querem isso? Amém? O Senhor vai agir para que conexões se manifestem na sua vida. Pessoas novas você conhece. Porque quando Deus quer abençoar você, você sabe, Ele coloca alguém no seu caminho. Amém? Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Mas quando o diabo também quer acabar com a sua vida, ele vai colocar uma pessoa no seu caminho. Então cuidado quem entra na sua vida. Agora, se o Senhor quiser prosperar, manifestar prosperidade na sua vida, acredite, Ele vai conectar pessoas com você. E o Espírito vai capacitar você, empoderar você, vai te trazer criatividade, ideias, para que você possa então prosperar. Os irmãos compreendem isso? Então, a vontade de Deus e aqui do Espírito, sabemos que é sim manifestar prosperidade na sua vida. Agora, sempre houve um elemento para um milagre. Nós olhamos a Bíblia, sempre houve o pão, né? Tinha lá o pão, tinha a farinha, tinha o azeite, tinha o peixe. Ou seja, é com aquilo que você tem que Deus faz. Olha para cá. Com aquilo que você tem hoje, você precisa crer que o Senhor pode usar isso para manifestar prosperidade na sua vida. Você crê nisso? O Senhor pode usar o que você tem. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho grandes habilidades. Mas alguma habilidade você possui. Algum talento você possui. Não é verdade? E acredite, o Espírito vai guiar você nisso, se assim você der liberdade para Ele. Há talentos em você, que vão ser determinantes para manifestar prosperidade, trazer prosperidade na sua vida. Descubra como que você pode prosperar com aquilo que Deus te deu, as condições que Deus te deu. Não pense que vai ser da noite para o dia, às vezes demora um tempo, mas faça. No verso 5, né, fala de pessoas, por favor novamente, eu vou encerrar com esse texto. No verso 5, fala de pessoas, é só voltar aí, que chegarão até nós. Olha lá, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ou seja, conexões, contatos, portas abertas. O Senhor vai, essa é a parte que cabe a Ele, promover novas conexões diante de você. Promover portas abertas diante de você. É isso que o Senhor vai promover. Porque são coisas que não estão no seu alcance, não é verdade? Mas às vezes é uma pessoa que você conhece, que vai mudar completamente essa questão financeira na sua vida. Porque para te abençoar, lembre-se, Deus também vai colocar pessoas no seu caminho. Amém? Creia que esse tempo o Senhor dos Exércitos está colocando pessoas para abençoar você com sabedoria, treinamento, ideias, criatividade. Você recebe essa palavra? Eu também creio nela. Vamos ficar em pé.
Aleluia. Aleluia. Será que você começasse a agradecer ao Senhor? Agradecer ao Espírito Santo pela presença dele na sua vida. Feche seus olhos. É você e ele. Você agradecer ao Espírito Santo pelo operar dele na sua vida, por ele ser um com você. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus. Reconhecemos que tu estás conosco em nós. E nós somos completamente dependentes de Ti. Oh, queremos Te ouvir. Baseado naquilo que você ouviu nessa noite, o que o Espírito Santo chamou a sua atenção? O que foi falado e aqueceu o seu coração? Eu gostaria que você orasse em cima disso. Ore em cima disso. Talvez hoje você está precisando de alegria. Você não está alegre. Você não percebe essa alegria mais. Fale com o Espírito Santo nesse momento. Fala com Ele. Fala com Ele. Fale com o Espírito. Talvez você está precisando nessa noite desse trabalhar do Espírito, trazendo restauração na sua vida, coisas que foram perdidas, respostas que não foram dadas e que você precisa dar. Fala para Ele. Oh, fala, Espírito Santo, restaura na minha vida, restaura. Nós falamos também sobre a necessidade de sermos fortes. Oh, Espírito Santo, vem nos fortalecendo nessa noite, vem nos fortalecendo. Oh, somos carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor. Oh Espírito Santo, queremos ser bem-sucedidos, porque nós fomos plantados junto à corrente de águas. A vida do Espírito, querido, a vida do Espírito, a vida do Espírito para você. Oh, a vida do Espírito para você. Opera, Espírito Santo, opera, Espírito Santo, nas nossas vidas. Oh, chama Ele, chama o Espírito Santo, querido. Oh, pede o trabalhar do Espírito na sua vida. Pede o trabalhar do Espírito na sua vida nessa noite. Você tem liberdade, fale com Ele. Oh, Espírito Santo, és Tu quem manifesta prosperidade em nós e através de nós. Nós dependemos de Ti, doce Espírito de Deus. Oh, oh, nós convidamos, clamamos pela Tua presença, Espírito Santo. Oh, querido.